Hoje vamos falar sobre as visões do paganismo sobre a vida após a morte. Quando a gente ouve falar em vida após a morte no paganismo, logo de cara vem a Terra do Verão, ou o Summerland, como alguns gostam de chamar, como uma referência ou como uma explicação para o que acontece quando a gente desencarna, né? Porém, o foco do paganismo não é uma explicação para a vida após a morte. A Wicca, ou o paganismo em geral, é muito mais focado na vida do que após a morte, né? Após a morte não tem tanta preocupação ou uma procura muito grande em explicações para dizer às pessoas o que pode acontecer. Embora a Terra do Verão seja o mais comentado em livros, na literatura em geral do paganismo, não é uma visão unânime. Nós não temos explicações em escrituras, em estudos arqueológicos, em nada dos nossos antepassados falando sobre a visão deles do que seria após a morte. E também nós não temos nenhuma autoridade ou um livro de fé que nos diga o que de fato devemos crer, né? Então não há uma regra a se seguir. Então sim, existe, né, as pessoas que creem na Terra do Verão, mas nem todos estão de acordo que este seja o lugar onde todos os pagãos vão após a morte. Existem opiniões diferentes, a maioria são conclusões pessoais, conclusões que cada um tira por si mesmo. Como eu disse antes, não tem nenhum lugar definindo o que seria via de regra. Então, sim, existem visões diferentes dentro do paganismo, na comunidade pagã, sobre a vida após a morte. Nem tudo se resume à Terra do Verão. Eu já fiz um pequeno artigo no Gato Místico falando sobre a Terra do Verão. Quem quiser, eu vou deixar o link na descrição para ler um pouco mais. Mas vamos falar um pouco também sobre as outras visões que existem na comunidade pagã sobre a vida após a morte. Bom, mas vamos começar falando sobre a reencarnação, né? Como que, de um certo modo, os pagãos veem a reencarnação indiferente da visão do que tem após a morte, né? Como funciona a reencarnação. Tudo para os pagãos é cíclico. As fases da lua, as estações do ano, é tudo um ciclo. E a vida, né, espiritualmente falando, não foge disso. Então, o conceito de reencarnação ele é válido para os pagãos, independente do que eles creem que possa ser ou que possa existir após a morte. Se existe uma Terra do Verão ou se não existe nada. Nesse contexto, existem algumas variações do que acontece na reencarnação. Alguns creem que a reencarnação ela é um processo que a alma do ser humano vai voltando, é um ciclo de vida, morte e renascimento para ir evoluindo espiritualmente. Outros ainda creem que é um processo evolutivo a partir de animais. Você começa a partir de um pequeno organismo, digamos assim, evolui para um inseto, depois você passa para um ser um pouco maior, para um gato, para um boi, para um elefante, para finalmente chegar a um ser humano. Eu, nesse contexto, eu fujo um pouco da regra da maioria e tenho uma teoria que a maioria das pessoas rejeitam, que é o fato de que somente não existe essa possibilidade de evoluir como é possível, digamos assim, regredir. Porque eu não vejo como reencarnar em uma forma animal como uma regressão espiritual. Então aí já começa uma das divergências das visões sobre a reencarnação. Outros ainda também creem que é possível viagem no tempo e espaço. Quando você desencarna, você não somente vai para uma época no futuro. Por exemplo, vamos supor que eu morro hoje, morri. Eu vou desencarnar, esperar por um tempo e reencarnar daqui 20 anos. Não, para algumas pessoas é possível reencarnar em tempos antigos, por exemplo, ver a construção das pirâmides, voltar lá antes de Cristo.
que é possível uma viagem em tempo e espaço no processo de reencarnação. E ainda existe também a teoria, né, a crença, de que nós podemos reencarnar em dimensões diferentes, em dimensões alternativas com realidades diferentes. Isso foge um pouquinho do comum, né, que nós estamos acostumados a ouvir, o que é meio via de regra, principalmente para os que creem na Terra do Verão, é essa questão do ciclo da alma humana, nem da alma animal, né, que pode evoluir para um ser humano, mas da alma humana que vai reencarnando e nos períodos de descanso vai para a Terra do Verão, né, sempre reencarnando em tempos futuros, jamais regredindo em algum momento do passado. Então, o conceito de reencarnação, ele é válido para todos, independente da visão que a pessoa tem do que pode acontecer quando a gente desencarna. A gente vai esperar um tempo, vai para a Terra do Verão, indiferente da visão do que vai acontecer logo, imediatamente o desencarne. O conceito de reencarnação, ele é válido, sei lá, se existe uma pessoa que não crê na reencarnação, ela está meio fora do contexto pagão. Porque no paganismo existe a crença, né, a fé no karma. Tudo tem uma consequência para ser pago ou compensado nesta vida ou em uma próxima vida. Isso também fere um pouquinho a lei tríplice, que não deixa de ser uma lei kármica, né? Então, é meio fora do contexto você ser cético quanto ao fato da reencarnação. No paganismo, sim, existe o conceito geral de reencarnação, independente da forma como a pessoa vê que pode ser lá após o desencarne. Então vamos começar falando, claro, sobre o mais falado, a Terra do Verão, né, o Summerland, que é o conceito que a maioria das pessoas recebe na literatura pagã, na internet ou nos livros, ou até em vídeos aí o pessoal falando sobre como seria o desencarne, né, o que nós encontramos na vida após a morte. Algumas pessoas veem o termo Terra do Verão erroneamente como um termo equivalente ao paraíso. Não existe uma visão de paraíso. Nós não temos um lugar para descansar eternamente e nem uma visão de perfeição. A Terra do Verão é um lugar que a gente vai para descansar até o momento de reencarnar. Algumas pessoas me mandaram comentários no Facebook e por e-mail já várias vezes perguntando: mas como é a Terra do Verão? O que é lá? Será que é uma praia? Puxa vida, Terra do Verão? Será que lá é sempre verão? Vou chegar lá e nunca vai ter inverno? Vamos supor que eu passe, sei lá, 20 anos na Terra do Verão e nunca vai ter um inverno. As pessoas, elas querem uma materialização de algo que é puramente espiritual, tá? Então, de um modo geral, como as pessoas explicam que pode ser a Terra do Verão, é que ela é uma materialização, digamos assim, caso exista, né, toda essa coisa visual, porque eu sinceramente acredito que seja uma experiência unicamente sensorial. Não existe aquela coisa dos filmes que a gente vê, por exemplo, as pessoas caminhando nos campos floridos. Eu não consigo ver dessa forma, eu consigo ver como uma coisa puramente sensorial, somente sentimentos, não consigo ver como uma coisa física, tá? Mas para as pessoas que querem uma explicação de como seria fisicamente o lugar, ele vai ser um reflexo daquilo que você projeta como o que é. Então vamos supor que você imagina que é o lugar dos filmes lá, os campos floridos. Então quando você desencarnar, você vai encontrar aquilo que você acredita que é. É simplesmente uma projeção. Como a crença que algumas pessoas têm que os elementais, por exemplo, eles se materializam de uma forma que você reconheça eles. Os gnomos, por exemplo, eles vão assumir uma forma daquilo que nós estamos acostumados a ver, que nós acreditamos que seja um gnomo, né? Com barba, com aquele chapéuzinho. Ele não necessariamente tem uma forma, mas ele assume uma forma que você possa reconhecer, e com a Terra do Verão é mais ou menos assim que funciona. Aí algumas pessoas também perguntam: quase não se comenta sobre o que seria equivalente do paganismo ao umbral do espiritismo. Dentro das explicações que eu encontrei para as pessoas que creem na Terra do Verão, o umbral, né, o equivalente ao umbral do espiritismo seria aquilo que a pessoa projeta caso ela seja uma pessoa ruim.
Ou existe também a crença de que a pessoa revive constantemente aquilo que ela fez de errado durante a vida. Ela vai penando, mais ou menos como o umbral funciona, né? De acordo com o que a pessoa vê, como o que a pessoa crê que seja. Ah, mas se a pessoa for cética, então não existe o conceito da Terra do Verão, não existe o porquê dar uma explicação para uma pessoa cética. Cada um tem a sua realidade, nós não vamos colocar a realidade da visão do paganismo da Terra do Verão para uma pessoa que é cética. Ela não crê em nada, então ela vai pro nada, seja o que for. Não é algo que nós precisamos dar uma explicação para isso. Agora, a segunda teoria. Espíritos livres. Para algumas pessoas não existe uma Terra do Verão. Não existe um lugar fixo onde você vai parar e vai ficar descansando, vai ficar estudando, vai ficar esperando o momento de reencarnar. Existe o conceito que o espírito sai do corpo, a alma sai, e ela tem a liberdade por um certo tempo de viajar no tempo e no espaço. Ela pode ir onde ela quiser, ela pode ir para o futuro, ela pode ir para o passado, ela pode ir para uma realidade alternativa. Desencarnou, ela faz o que quer. Você é como se soltar de uma amarra, se soltar as suas cordas, os seus grilhões dessa casca que nós recebemos para passar um período na Terra, aqui encarnados como seres humanos. A nossa alma sai e pode ir para onde quiser. É como uma viagem astral constante, como você sair do corpo e viajar tranquilamente para onde quiser, e quando decidir que é o momento de reencarnar, o espírito tem a liberdade de escolher. Não, agora é o momento que eu vou reencarnar, e aí ela vem novamente como um ser humano. Mas não existe para essas pessoas, né, que creem neste conceito de espírito livre, não existe um lugar para descansar. Existe a liberdade da alma saindo do corpo e poder viajar no futuro, no passado ou qualquer outro lugar. Quiser ir para Marte, vai para onde quiser. É mais ou menos assim que funciona. Teoria, né, ou crença dos espíritos ligados à Terra. Esse foi o mais estranho, tá, que eu encontrei. Eu até meio que duvidei que pudesse existir pessoas que creem nisso. É meio estranho, meio fora do comum, até para quem está acostumado com a literatura do espiritismo é estranho, tá? Mas, segundo o que essas pessoas creem, os espíritos estão ligados à Terra, não existe um lugar para ir após a morte. Desencarnei, eu vou ficar aqui sentada na cadeira, eu vou ficar vagando para cá e para lá. Não existe um lugar além daqui para ir. É tudo aqui na Terra. O espírito desencarna e continua na Terra. A gente encontra algumas referências quanto a isso em alguns filmes. E o espírito, né, a pessoa desencarna e ela continua andando aqui pela Terra tranquilamente. Na visão do espiritismo também existe isso, né? Por exemplo, uma pessoa que sofre, que passa por um processo de desencarne muito violento, por exemplo, assassinada, ou tem muitas coisas pendentes para resolver, ela não vai de imediato para algum lugar para descansar ou para penar, vamos dizer assim. Não vai direto para o umbral ou direto para algum lugar para descansar. Ela fica durante um tempo vagando pela Terra até ela resolver o que ela tem que resolver, ou até que espíritos de luz, até que ela sente ajuda para ir para algum lugar. Que é errado os espíritos ficarem aqui pela Terra, não é o lugar deles. Para essas pessoas, porém, que creem no espírito ligado à Terra, não existe essa diferença, não existe essa separação do mundo dos vivos para o mundo dos mortos. O mundo aqui é para todo mundo, tem espíritos andando por todos os lugares, eles não vão para outro lugar, e na hora, também, esses também creem que na hora que o espírito decide, ele reencarna. Não é uma coisa que o universo ou seres superiores vão definir. É o próprio espírito que decide qual é o momento certo para reencarnar. Também tem uma teoria que é um pouco fora do comum, do que a gente está acostumado em todas as literaturas, principalmente os que creem em alguma coisa, para quem é cético, para quem não crê na vida após a morte, ou até mesmo para quem não crê na reencarnação, é o mais comum, que é não há nada. Não há o que ver do outro lado. Você apaga e imediatamente reencarna. Não há um período para descanso. Algumas pessoas creem nesse período de descanso, mas não em um lugar. Não há algum lugar para estar, é simplesmente o vazio, escuro, zero, nulo, onde o espírito repousa até o momento de reencarnar. Não existe uma terra do verão, não existe vagar pela terra,
Não existe um conceito de algum lugar, nem viajar no tempo e espaço é nada. É simplesmente a escuridão, é sinceramente o que eu mais temo. Porque eu gostaria sinceramente de ver alguma coisa do outro lado e espero que seja o que eu creio que aconteça. Mas tem pessoas que creem que, sim, é simplesmente fechar os olhos e reencarnar em algum momento, sem ter visões ou lugares para ir ou para estar assim que desencarna. E por último, uma teoria, uma crença, eu falo teoria porque também ninguém tem provas de nada, a gente sabe disso, que são todas conclusões pessoais. Mas foi a mais bonita, acredito eu, que eu ainda não conhecia. Eu estou muito habituada com as visões do espiritismo e essa visão, né, esse conceito de alguns pagãos sobre a vida após a morte é muito interessante, que é a alma sendo reabsorvida pela fonte divina. Existe uma fonte divina de vida que cada um tem uma visão diferente do que pode ser. Algumas pessoas podem pensar que é o núcleo da Terra, algumas pessoas podem pensar que é uma fonte de luz no universo, né? Todos vistos como o seio da deusa, como o ventre da deusa. Diferentes visões, como eu disse, o seio da deusa, outros falam o ventre da deusa. Cada um tem uma visão diferente. Esse é o mais variado que eu vi de visões, que não é uma coisa muito fechada, não é um conceito assim, não, é isso aqui deu. É o que tem mais variações, que as pessoas deram mais opiniões diferentes a respeito do que seria. Então, a alma, ela desencarna, ela é reabsorvida pela fonte de vida. Existe uma fonte que gera as nossas almas, gera o nosso corpo espiritual. Então, nós passamos um momento na Terra, passamos por um aprendizado e tudo mais, e o nosso corpo espiritual ele é reabsorvido para essa fonte no desencarne para depois retornar. Alguns creem que quando o corpo espiritual é absorvido por essa fonte divina, ele não retorna com memórias ou com as ligações das vidas que ele teve aqui. E outros creem, é evidente, que sim. Essas pessoas que creem nessa questão de que a alma é absorvida pela fonte divina e não retorna com cargas da vida anterior, é meio estranho porque foge também um pouquinho do conceito kármico. Mas as pessoas têm algumas explicações de como isso funcionaria, pagando dívidas, vamos supor assim, que fiquem dívidas desta vida para uma próxima, sem vínculos, sem cargas, né? Onde não seria possível, por exemplo, uma terapia de regressão. Não existe arquivos de vidas anteriores. Você tem um laço, de repente, alguma dívida, mas sem a conexão da sua alma com a vida que passou. Ela viveu aquilo que ela tinha para viver, caso ela tenha que pagar alguma coisa, ela paga, ou ela tenha que compensar ou resgatar alguma coisa, ela retorna, mas quando ela é reabsorvida para a fonte divina, tudo se apaga e começa do zero. É uma coisa até meio confusa para explicar. O pessoal, eu encontrei todas essas respostas, todas essas visões em livros e em fóruns. Foi uma pesquisa meio surpreendente, eu não pensei que tivesse tantas variações, eu pensei até que a Terra do Verão fosse uma unanimidade, porque é o que eu mais encontro em livros e em artigos na internet. Mas conversando com as pessoas, elas têm visões diferentes e não são coisas que eu disse pra vocês que foi uma ou duas pessoas que disseram. Foram mais de 100, 200 pessoas, tá? Então, a princípio, ainda existem as variações disso que eu falei. Existem muitas visões diferentes. Existem crenças diferentes. As pessoas, algumas têm expectativa do que pode ter na vida após a morte, algumas não têm expectativa alguma. Mas o que você acha? O que você acredita que pode existir no momento que nós desencarnamos, né? Para onde nós vamos? O que nossa alma faz? O que você acredita? Você acredita na Terra do Verão? Você acredita que nós podemos viajar no tempo e espaço? Você acredita que nós vamos evoluindo de pequenos insetos até seres humanos? O que você crê ou o que você espera da vida após a morte? Deixe nos comentários a sua opinião, a sua crença, o que você acredita. Mas não se esqueça, o foco do paganismo não é uma explicação para a vida após a morte. Isso é até um tema que ele é meio... não é muito focado até nos livros, eles são pequenas passagens.
Não existe um foco no que vai existir. Não existe um trabalho durante a vida para o que vai vir no momento que nós desencarnamos. O foco do paganismo é sempre abraçar a vida, é viver a vida. O processo de desencarne, caso haja uma terra do verão, ou seja o que for, e que a gente tenha que aprender mais, isso é uma coisa que não é focado porque não é uma prioridade. A prioridade é o que nós fazemos encarnados, o que nós fazemos vivos. Esse é o principal foco do paganismo, mas nada nos impede de ter as nossas crenças, a nossa fé sobre o que pode acontecer com o nosso corpo espiritual, com a nossa alma, quando nós desencarnamos. Então é isso, gente. Visões do paganismo sobre a vida após a morte. Espero que vocês tenham gostado. Bênçãos dos deuses para todos e até o próximo vídeo.